Mateus capítulo 6, vamos pegar dos versos do 6, ou do 5 ao 13, Mateus 6, do 5 ao 13, e vamos nos focar apenas na oração dominical, na oração do Pai Nosso. Queria convidar os santos de pés, mais uma vez. Acredito que essa seja uma das poucas vezes que diz assim, irmãos: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu aposento e fecha a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará em público. E quando estiverdes orando, não falais sem medida, como os gentios, os quais pensam que serão ouvidos por muitas palavras. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes mesmo de pedir. Vós, porém, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Poder sentar, santos. Os irmãos percebem que nós estamos fazendo aqui a exposição contínua da oração dominical, da oração do Pai Nosso. Então, todo domingo trago uma parte da oração, porque simplesmente eu poderia falar dela diretamente, mas eu acho melhor ela sendo pausada, para que os irmãos possam compreender o volume que tem a oração e a instrução catequética que está aqui dentro desse padrão que Cristo ele estabeleceu para a igreja. Nós, protestantes, no início da fé, lá atrás, era um povo que orava bastante, mas não o volume como é feito nos dias de hoje. Hoje nós temos uma igreja que aparentemente ora muito, mas sem direção, sem uma luz para poder orar. Isso que eu estou dizendo não é uma coisa absurda, é uma coisa concreta, santos. Não adianta orar muito sem ter direcionamento. Não adianta dizer que eu estou orando sem uma direção bíblica. Não podemos orar se não conhecemos as Escrituras. Isso é fato, irmãos. A oração, ela é direcionada pelas Escrituras. A Escritura determina como se deve orar. A Escritura mostra os parâmetros da oração. Então, quando nós escutamos muitas das vezes pessoas dizendo assim: eu sou um homem e sou uma mulher de oração, ficamos um pouco com o pé atrás. Não estou duvidando do volume das palavras. Eu estou dizendo o conteúdo das palavras que saem. Por que que Jesus disse isso, irmãos? Porque completamente a igreja do primeiro século, o judaísmo, eles estavam perdidos com relação à oratória, a como se expressar diante de Deus. Não é a mesma coisa de como se expressar diante do homem. Você vê que tem certas autoridades dentro da humanidade que nós não podemos se aproximar deles com qualquer tipo de palavras. Vossa Excelência, Vossa Eminência, palavras desse nível, desse escalão. Agora imagine com o Criador de todas as coisas, como é que nós nos dirigimos a Deus. Dirigimos muitas das vezes com palavras de baixo escalão, achando que tem uma limitação igual a nossa, com a mesma perspectiva nossa, com o mesmo entendimento nosso e com a mesma potência nossa, totalmente contrário daquilo que as Escrituras mostram quem é Deus, santos. Por isso que Jesus, quando olha o Pai Nosso, ele diz: eu acredito que o Pai Nosso ele não foi construído para repetir essas coisas que está nele aqui. Assim, literalmente: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não dessa maneira, santos, mas como uma direção instrutiva para pegar este modelo e trazer, incorporar com as nossas petições. O que é que nós fazemos hoje?
trazemos as nossas petições, que são as nossas necessidades, primeiro. Não é dessa forma. Acho que se você olha Mateus 6, ele vai dizer, primeiro orareis assim, e depois ele diga as petições, as nossas necessidades, traz depois. A gente faz o contrário. Pedimos primeiro e nem colocamos as coisas que estão aqui no Pai Nosso para ser colocado. Você vê que ele fala, abre primeiro, Pai Nosso que estás dos céus. Ele abre dizendo que nós temos um Pai com propriedade. E esse Pai não é um Pai particular meu. Ele é um Pai nosso. O nosso de quem? Do povo dele, da igreja. Então você vê que ele disse que faz o contraste entre o Pai terreno e o Pai celestial. Ele não está na terra, santos. Ele está nos céus. Então é um Pai totalmente diferente das perspectivas que nós temos aqui na terra. Esse Pai, ele é sobre todos os pais. Então, quando ele dá essa continuidade, Jesus mostra a diferença gigantesca, elástica, da profundidade, da altura do que significa esse Pai. E a igreja, ela não entendeu a sua profundidade. A igreja parece ainda não compreende quem é Deus na sua potencialidade, santos. Conhece Deus feito a mulher samaritana, de uma forma embaçada, de uma forma superficial. Então, esse é o Deus que está dentro da sociedade de hoje. É um Deus que só está aqui para cumprir, suprir as necessidades da raça humana. Quando a raça humana está em perigo, a primeira coisa que eles gritam, ai meu Deus. Deus não escuta isso, santos. Isso é um Deus tão pobre, miserável, que está dentro da sociedade, que esse Deus só serve para cumprir deveres para as pessoas, para suprir as suas necessidades. Deus não é isso, santos. Nós entendemos muito mal quem é Deus. Esse é o Deus arminiano, podemos dizer assim, é um Deus que está suprindo a necessidade do povo. Um Deus romano que está suprindo a necessidade do povo. E eu posso até dizer, um Deus também reformado, que muitos reformados têm essa cosmovisão de Deus tão baixo que é dessa forma. Então Deus não está abaixo dessas perspectivas, Deus está acima dessas perspectivas todas que nós cremos. Então, quando os reformadores do século XVI, eles trouxeram a perspectiva do credo apostólico, que acabamos de ler, e traz as repetições do Pai Nosso, eles trouxeram com uma perspectiva totalmente diferente, santos. Totalmente diferente daquilo que nós cremos como verdade. Então, eu acredito que a oração completa do Pai Nosso não deve ser orada daquela forma que os gentios estavam orando. Quando muitos cristãos acreditam que é dessa forma, eu vou repetir o Pai Nosso. Não se pode repetir em palavras, irmãos, porque se eu repito palavras, dá um entendimento lógico que ou Deus é louco, ou Deus é surdo. Deus não é louco e Deus não é surdo. Então eu não posso estar repetindo palavras como a maioria dos crentes ficam insistindo na mesma palavra, A oração ela é única, santos. Eu só falo uma vez a Deus, e Deus, Ele escuta o que você fala. Então, por isso que Ele diz, não useis de vãs repetições. Não se pode repetir na oração. Aí tem indivíduo que fica pedindo a Deus várias vezes, na mesma oração, como se Deus não tivesse um juízo aprumado, queridos. Não é dessa forma. Por isso que Jesus disse, olha, não se assemelhe aos gentios. Por quê? Porque eles não sabem o que estão pedindo a Deus. Os gentios têm uma forma totalmente desordenada de se aproximar de Deus. A oração, irmão, é o canal criado para se comunicar com o Criador. Então esse canal tem que estar bem ajustado, porque existem dois elos, o transmissor e o receptor. Se um deles estiver com falha, não deve ser escutado bem. O transmissor tem que transmitir bem, ao receptor coleta as informações. A oração é isso aí, queridos. Os dois canais têm que estar apropriadamente ligados um com o outro. Então, essa perspectiva que Jesus mostra aos discípulos, que eles não sabiam orar. É tanto que Paulo, quando escreve a Epístola aos Romanos, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós, que nós não sabemos orar como convém de fato. Porque é uma necessidade clara da igreja poder orar a Deus. Isso é fato, irmãos. Nós oramos poucos, essa é a realidade. Nós oramos poucos. E quando muitas das vezes oramos mal, como o Tiago diz. Então essa é uma perspectiva nossa, que nós temos que melhorar bastante dessa perspectiva. Então eu sou daquele do segundo grupo. Eu não creio que o Pai Nosso ele deve ser orado dessa forma, como está escrito. Somente isso. Mas aquilo ali que está escrito como Pai Nosso é uma fórmula catequética de instrução como eu devo orar.
Ele está me mostrando como eu devo orar com aqueles parâmetros. Não que eu tenho que estar repetindo aquelas palavras, como muitas pessoas fazem. Então, aprendemos aqui na primeira parte da oração sobre o entendimento que temos um Pai, em especial que Ele vive nos céus. Essa foi a primeira parte. Na segunda parte, falamos sobre santificar o nome santo de Deus e os seus desdobramentos para a igreja santa que Ele comprou. Aí, quando eu entendo que temos um Pai, quando eu entendo que eu tenho que santificar o nome de Deus, então eu começo a dizer agora estou compreendendo quem é Deus. Eu estou compreendendo aquilo que Ele quer que eu entenda sobre Ele. Primeiro eu sei que tem um Pai, e na segunda petição Ele diz, santificado seja o teu nome. Porque se eu não entendo essas coisas, a oração não tem como fluir, santos. Ele está dizendo, santificado seja o teu nome, que eu tenho que santificar Deus em todo o meu ser. O que é o ser? Porque a palavra, quando entra na parte interna, cardia no grego, não é o coração. Deus não quer apenas o seu coração como um órgão que bombeia sangue, mas Deus quer todo o seu ser pertence a Ele. Esse ser tem que glorificar a Deus. E como é que esse ser glorifica a Deus? É quando esse ser que somos nós, entendemos o nosso papel vital diante de Deus, e eu começo a separar Deus da minha vida. Em todas as esferas da sociedade eu tenho que separar Deus. É na escola, na faculdade, é na empresa, na família, na própria igreja. Em todas as camadas eu separo Deus. As pessoas vão ter que saberem quem eu sou através da santidade de Deus. Aí sim, quem fez isso muito bem foi os puritanos santos. Eles santificavam Deus na sua vida. Então nós podemos repetir isso quando nós professamos o credo apostólico, quando nós professamos a própria oração e dizemos assim, santificado seja o teu nome. E se as minhas práticas não estão de acordo com aquilo que eu falo, eu sou um hipócrita. Somos hipócritas. Porque se a oração diz que eu santifico a Deus, estou separando Deus da minha vida, então nós temos que olhar para essa perspectiva e matarmos a nós mesmos. Os nossos corpos têm que ser exterminados, irmãos. Em que sentido? Literal? Não, santos. Eu não posso fazer a minha própria vontade, mas eu tenho que fazer a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? Ele disse que vocês têm que se santificarem. Nós temos que nos santificar. Então a oração ela não pede que nós possamos nos santificar. Ela exige que nós possamos santificar. É diferente. Quando nós falamos ontem aqui na doutrina sobre a exposição da lei, a lei de Deus ela não pede nada para ninguém, santos. A lei de Deus ela exige das pessoas. É totalmente diferente. Tem cristãos que estão pensando, estão negociando com Deus. Deus não negocia com o ser humano, queridos. Deus não é mercador para estar negociando. Deus decreta as coisas para que os seres humanos possam executar. E a lei de Deus, ela faz isso. Ela exige que nós possamos obedecê-la, primeiramente. Então, quando eu entendo as primeiras partes da oração, então agora eu vou orar com outra perspectiva. Eu não vou orar mais pedindo algo a Deus. Eu vou orar entendendo primeiro que eu tenho que buscar o reino dele e fazer a vontade dele. É tanto que ele diz, essas coisas que vocês anelam tanto, o quê? Comer, vestir, coisas materiais, não é pecado pedir isso não, irmãos. E vocês podem pedir as melhores coisas que tem no mundo, que também não é pecado, mas eu tenho que entender que essas coisas estão abaixo da perspectiva do reino de Deus. É isso que a gente vai tratar hoje, que o reino de Deus é a coisa mais importante, é a coisa mais importante que a igreja tem que entender. Porque se ela entende que essas coisas do reino não são importantes, mas essas coisas materiais que é necessárias nas nossas vidas, que devem estar ao meu alcance, essas coisas são secundárias. Essas coisas não podem ser a prioridade. Aí Deus é empobrecido nas nossas orações. Porque nós buscamos primeiro essas coisas e se esquecemos do reino de Deus. Então a oração é com essa perspectiva, vamos engrandecer a Deus, vamos pedir pelo reino de Deus, todas essas petições aqui que ele está pedindo na oração, aí depois entra as minhas petições, santos. Primeiro Deus, depois nós. O que é que nós fazemos muitas vezes? Primeiro eu e depois Deus. Não pode, santos. Não pode ser dessa forma. Então Jesus ensina como se deve orar. Então, se é dessa forma, que eu acredito que é, então a maior parte das orações que é feita aí fora, está fora das Escrituras, fora do conceito que Deus estabeleceu para o seu povo. Então essa foi a primeira parte, e a segunda parte que fala da santificação. Então hoje eu irei abordar
a parte da oração que fala, venha o teu reino. É interessante que Jesus nos ensinou primeiramente a orar por este reino, queridos, e depois pelas coisas secundárias. Veja que Jesus bota todas as coisas acima até dele próprio. Primeiro o reino, depois essas coisas. O reino de Deus é a coisa mais importante que tem no cosmos. Quando você estuda a doutrina do cosmos, você vê que toda a obra da criação que foi feita, todas as coisas que subjacentes Deus criou, foi para glorificar a Ele próprio, não o homem, santos. Quando Deus formou o homem, é para glorificar a Ele próprio. Quando Deus criou a mulher, a fêmea, foi para glorificar Adão e para glorificar ao próprio Deus. E quando Deus cria a fauna, quando Deus cria a flora, é para a autoglorificação dele próprio. Tudo é para Ele, irmãos, tudo é para Ele. Então, se tudo é para Ele, e se tudo pertence a Ele, esse reino não é físico, como muitos entendem. Quando nós olhamos para a palavra reino, significa que, olhando para aqueles filmes medievais, tem um rei que está dentro de um castelo, protegido por seus súditos, por um exército fortíssimo, e ainda tem uma blindagem externa de altos muros para proteção contra os inimigos. Aquilo ali é um reino físico, ali é o reino. Ali é um castelo que contém essas unidades, esses elementos, chamamos de reino. Mas o reino de Deus não tem paredes, irmãos. O reino de Deus não tem essa forma. Ele é totalmente aberto. Ele é totalmente grandioso, poderosíssimo e que não contém nenhum desses elementos. Mas por que o apóstolo e o próprio Cristo traz esse negócio de reino? Para mostrar que a palavra reino significa que tem uma íntima ligação com um rei. E esse rei chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso rei que nós aguardamos. Então, o reino de Deus é a coisa mais bendita que a igreja aguarda. Quem não aguarda o reino, não aguarda o próprio Deus, santos. O reino é a perspectiva da vinda do próprio rei para fazer parte com o seu povo. Então, essa perspectiva, ela tem que estar em nossas mentes. Dentro do contexto do Novo Testamento, irmãos, ela aparece 144 vezes, essa expressão, o reino dos céus, o reino de Deus. Das 144 menções do reino de Deus, escrito literalmente, 111 encontra-se dentro dos evangelhos. Das 144 menções dessa palavra, 111 estão dentro dos evangelhos, porque Jesus focou muito no reino de Deus. Jesus ele focou diretamente a expressão reino, 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 para que isso ficasse inculcado na mente dos apóstolos santos, que é a coisa mais a priori da igreja, a primeira coisa mais importante da igreja, que eles deveriam entender. Então eu coloquei aqui para separar para vocês o que significa a expressão reino de Deus, que é que nós possamos compreender da expressão reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é o governo soberano de Deus sobre toda a sua criação, exercido de maneira especial na redenção do seu povo, por meio do cabeça federal, chamado Jesus Cristo. Ele é a consumação do reino. Ele é o próprio reino de Deus. Ele é a coisa mais importante que está dentro desse reino. Se você não entender que isto é importante para vocês, se você não compreender literalmente que Jesus é rei e que ele exige de nós o que nós temos que ser, então é melhor acabar com a igreja de hoje. Acabar a igreja e sermos seres nominais e voltarmos às nossas práticas nominais como estávamos antes. Porque se a igreja não entende o que ele é, então não tem nenhuma definição para nós estarmos mais reunidos e para estarmos cultuando a um rei. Apenas ficamos nos cânticos. Só em cânticos. Vamos cantar. Deus é isso, Deus é aquilo, mas na prática isso não funciona, querido. Porque Deus não só quer somente a parte intelectual, que é a fé. Deus quer fé, mais ortopraxia. Deus quer ortopraxia mesclado com o entendimento correto do que Ele é. Então, quando eu entendo corretamente como Ele o apóstolo Paulo repete aquelas palavras. E não vos conformeis com este século, com este reino, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, irmãos. Porque há um contraste entre o reino terreno e o reino de Deus,
que ele diz, olha, não se conforme com esse reino. Por quê, irmãos? Isso tudo vai passar, santos. Isso aqui não é nada em comparação àquilo que está guardado para a igreja. As melhores coisas que nós temos aqui, os melhores carros, as melhores roupas, as melhores comidas, isso não é nada, é lixo, como o apóstolo Paulo diz, tudo isso é esterco, é lixo, em comparação com a grandeza que está nesse reino. Então esse contraste entre reinos, que ele quer mostrar que o reino de Deus é algo de supra importância, não se trata apenas de um território, mas de um exercício ativo da autoridade divina na terra. Esse reinado assume um caráter salvífico em Cristo, reunindo e governando a igreja como um corpo de fiéis. Uma vez algum aluno do seminário, ele me perguntou, e quando é que esse reino vem? Qual é a sua estrutura para podermos receber esse rei? Era assim que Israel aguardava Cristo. Não é dessa forma. As partes do reino já está na terra, santos. Quando Cristo veio através da Virgem Maria, esse reino, a parte dele já está com ele. Então nós hoje já gozamos a beleza do reino de Deus aqui na terra. E uma dessas partes do reino de Deus que está na terra chama-se eclesia, ou eclesiai, como vocês querem entender, ou igreja do Novo Testamento. Isso é a igreja. A igreja, irmãos, é uma das pequenas partes inerentes de Deus que já está na terra. Essa é a perspectiva cristã. A igreja, repetindo, é um pequeno pedaço do reino de Deus que está sendo consumado na terra. Então nós participamos do reino de Deus ativamente. Quando nós estamos cultuando a Deus no dia de hoje, que é o dia do domingo, o dia do Senhor, nós estamos proclamando que esse reino ele seja consumado de uma vez por todas. Ele não está ainda no seu aspecto final, mas ele já está na terra, santos. O reino de Deus já está na terra. E o que é que nós temos que fazer? Nos comportarmos feito pessoas reais, de um rei real, e as nossas vidas, muitas das vezes, não condiz com o caráter do rei que nós professamos. Nós dizemos que somos cristãos, nós dizemos que pertencemos ao rei, nós dizemos que fazemos parte de um reino, mas a minha vida não tem nenhuma ligação com o reino de Deus. Não pode, santo. A oração quer dizer que é isto que devemos reconhecer em primeira instância com relação a esse rei. Então, quando vocês forem orar, tomem muito cuidado naquilo que vocês falam, tomem muito cuidado naquilo que vocês fazem e tomem muito cuidado naquelas coisas que vocês não fizeram. Isto é uma perspectiva de rei. Aí, quando nós entendemos o que é um rei, é submissão total, irmãos. O nome está lá, Jesus Cristo, não, nosso Senhor. Por que é Senhor? A palavra Kyrios significa que existe um que está acima e outros que estão abaixo. Então a palavra Kyrios, tuteu, significa Ele é Senhor. Ele é o teu Senhor. Tu teve que se curvar diante dEle. Porque Ele é o teu Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Rei. E quando eu entendo essa perspectiva, então a oração agora vai ficar mais fácil para eu poder comunicar com Deus. Quando eu entendo esses pontos essenciais da oração. Então este corpo que chamamos de igreja é uma extensão ativa do reino de Deus, irmãos, que está aqui na terra. Então, ao assumirmos que esse reino venha, estamos proclamando que o caráter deste reino é diferente de tudo o que nós vimos e conhecemos. Por que nós temos que pedir o reino para que ele venha na sua totalidade? Porque é o anseio da igreja. O maior anseio da igreja é que este rei ele venha e consuma o fator final da consumação do universo. É quando o universo ele vai se reestabelecer de novo. É quando o reino cósmico de Deus ele fechará o seu plano e ele voltará. Então isso tudo vai ser consumado, queridos. Mas quando eu digo assim, venha o teu reino, eu estou fazendo essas petições. Eu entendo que todos esses pontos têm que ser executados. Os cristãos de hoje não pedem mais a volta de Cristo, irmãos. Eles não sabem nem o que é isso. Acha que é apenas a parósia, porque a palavra arrebatamento significa um se encontrando com o outro nos ares. Arrebatamento não é que ninguém vai morar na eternidade. Arrebatamento significa que Jesus desce em certa altura
nessa atmosfera e outros vão se encontrar com ele. Isso é arrebatamento, santos. Essa é a vinda gloriosa do Filho de Deus. Isto é chamar o reino de Deus. É chamar que esse rei que está oculto aos olhos da humanidade, ele apareça de novo pela segunda vez. E ele vai aparecer. Então, quando nós oramos dessa forma, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, é pedir para que essas coisas sejam reais em nossas vidas. Sejam reais. Por isso que Jesus disse, olha, não seja como os hipócritas, porque eles falam e não executam. Vejam a comparação com os fariseus, os mestres. Jesus disse, vejam o que eles ensinam. Tudo o que eles dizem é a verdade. Faça o que eles estão mandando, porque é verdade. Agora, não tomem, por exemplo, as vossas práticas, porque eles ensinam e não conseguem praticar, santos. Aí nós também não podemos fazer isso. Nós oramos de uma forma gloriosa, mas é só oratória, é só lábios, só falácias. Nós não conseguimos produzir aquilo que nós falamos. Então, quando eu digo, venha o reino de Deus, eu estou simplesmente dizendo, eu estou de acordo com o reino. O mundo está dizendo assim, não venha o reino, porque se vir, meu irmão, é destruição. Porque quando o reino voltar, se consumizar, sumarizar, é extermínio para a raça humana, santos. E essa é uma realidade. Por isso que o mundo não quer a volta de Cristo, mas a igreja que vive debaixo dessas promessas quer a volta de Cristo. Então, quando eu entendo a expressão reino de Deus, isto significa dessa forma. O contraste deste reino com os demais, ela é totalmente assustadora, santos. Reinos corruptos. Tira o Brasil, por exemplo, o reino do Brasil, a corrupção que está dentro do Brasil rolando. Políticos altamente corrompidos. A cabeça máxima da nação brasileira, o chefe de Estado do Brasil, corrupto até o talo, nosso presidente. Então isso é um aspecto de um reino que não pode ser observado. É um contraste assustador. No reino de Deus não tem corruptos, não pode entrar corruptos, porque todos são lavados, todos são remidos, são santificados. Há um padrão de vida ética, há um padrão de vida moral estabelecido pela lei de Deus, e que o próprio Deus vai implantar nele esse caráter dele próprio nos seus súditos, que somos nós. Então não há corrupção, santos. O pecado não tem mais vida com relação a nós, porque nós somos mortos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós agora vivemos para Cristo. A nossa mente vai ser restaurada para Deus de uma forma definitiva. Seremos seres eternos como Deus é eterno. Então o reino está perfeito, porque o cabeça é perfeito, os súditos é perfeito. Veja o contraste desse reino de Deus com o reino do mundo, irmãos. No reino do mundo pode haver trapaças. No reino de Deus não pode, santos. Veja o contraste que é assustador com o reino. E tem pessoas cristãs que fazem questão de estar nesse reino mundano, fazem questão de estar penetrado dentro dele, podendo participar ativamente de um reino corrupto feito esse. Então o contraste ele é assustador, porque a cabeça é diferente, os membros desse reino é diferente, e a extensão do reino é totalmente diferente. As palavras são diferentes, a ética é diferente, a moral é diferente, tudo é diferente, santos, porque nós temos que sermos diferentes. O cristão que ele não é diferente, ele está seguindo o padrão do mundo, esse cosmos. Por que nós somos diferentes? Não é exteriormente a nossa diferença, santos, porque se eu sou feio, eu vou continuar feio, e pronto, correr não. Se eu sou bonito, vou continuar bonito. Mas a parte interior, ela é inflamada pela potencialidade do cabeça da igreja. Há uma mudança radical, né? Aquelas pessoas que são cristãs. Elas não pensam, uma pessoa que é do reino, ela não pensa por si própria. Quando ela vai pensar, ela não pensa por si própria, ela pensa pela mente de Cristo. Quando ela vai dar uma resposta, ela não dá uma resposta pensando dela, mas ela dá uma resposta como súdita do reino de Deus. Isto é se ter caráter de uma pessoa do reino de Deus, santos. Quem está no reino não trapaceia. Quem está no reino não mente. Quem está no reino é santo até a última instância, queridos. Isto é fazer parte do reino de Deus.
Mas quando tu vê na mídia a corrupção rolando de uma forma geral, irmãos, isso não é igreja não, santos. Eu não estou dizendo que nós não pecamos, não é isso. A diferença há assim, santos. O mundo peca e tem prazer em estar pecando. Isso é natural. Agora a igreja, quando peca, irmãos, ela não tem prazer em estar pecando. Não há um prazer nele. O apóstolo João, quando escreve a sua primeira epístola, lá ele diz, o que é nascido de Deus, o texto original, ele não tem prazer de estarem na prática do pecado. Por que não pode? Porque o reino dele é diferente, a essência do reino está em mim, que é diferente. Por que o mundo peca e tem prazer em pecar? Porque a essência deste reino é trevas, os seus súditos são trevas, mas a essência do reino de Deus é luz, então aqueles que estão debaixo da luz refletem luz. É a diferença, queridos. Por isso que a teologia chama de assustadora. Quando você vê um crente com um padrão mundano, meu irmão, é totalmente diferente. Não pode, queridos. Não pode subsistir dentro do reino de Deus essas coisas. Então, quando nós dizemos assim, venha o teu reino, quer dizer que a minha conformidade está de conformidade com a de Deus. Tudo que está ligado nos céus está ligado em mim. E tudo que está ligado em mim está ligado no reino de Deus, porque é uma coisa só, santos. Coisa está conectada. É uma coisa só. Então, quando nós orarmos a Deus, eu oro com a perspectiva de dizer o seguinte, que a minha mente pertence a Deus e a mente de Deus pertence a mim, porque nós estamos conectados. Então, eu não posso pedir que o reino venha e eu estou com um ponto partido com relação ao reino, eu não compreendo e eu não aceito essas perspectivas do reino de Deus. Não pode ser assim. Mas a igreja foi ensinada de uma forma errada com isso. O reino de Deus, santos, é o domínio real de Cristo, já inaugurado na redenção e progressivamente manifestado nessa tal de igreja, aguardando a consumação plena da nova criação. A criação, irmão, ela geme em pecados por causa de Adão, mas na consumação isso vai ser restaurado, com a chegada do reino de Deus, a consumação do reino de Deus. Isso significa que todas as coisas serão restauradas, inclusive nós. Quem estiver fora do reino está morto, é facto, é factual. Quem estiver fora da igreja está perdido. Eu não estou falando de 4 paredes, eu estou falando de uma coisa, de uma extensão gigantesca, porque a palavra católica parece que ainda assusta alguns crentes. Quando nós lemos que está aqui no credo, quando aparece ali, uma das partes do credo, Igreja Católica, as pessoas pensam que está falando da Igreja Católica Romana. Tem nada a ver com o catolicismo romano, irmão, porque a palavra católica significa universal. Deus, o reino de Deus é universal, porque ela se estende por todo o cosmos, não somente aqui, mas fora dele. Tudo pertence a esse reino. Então, essa é a expressão máxima da consumação desse reino. Ele está por se manifestar de uma forma plena, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui hoje é reflexo daquilo que vamos fazer na eternidade. Quando pedimos ao Senhor, venha o teu reino, é para que essas manifestações aconteçam em nossas vidas. É o que mais a igreja do primeiro século pediu a Deus. Mas eles não alcançaram, santos, porque eles imaginavam que a consumação seria no primeiro século. Mas Jesus não disse isso a eles, santos. Disse, eu vou voltar, mas não naquela época. Veja, mais de 2000 anos que o reino está em processo para ser consumado. E graças a Deus que está assim ainda, santos. Graças a Deus que está assim. Porque um dia ele vai fechar. E quando o decreto de Deus bater o ponto final, significa que a consumação de todas as coisas chegará ao fim. Aí a raça humana vai sentir quem é Deus, vai ver quem é Jesus, santos, de fato. E a igreja vai conhecer o verdadeiro Deus. Segundo 2 historiadores e teólogos, Lothar Conan e Colin Brown, eles escrevem a máxima do reino de Deus e dizer que nós, como cristãos, estamos dizendo, faça-se a vontade de Deus. Ele diz que quando o cristão ele professa dessa forma,
faça-se a vontade de Deus. Ele está simplesmente dizendo que esses seres estão altamente conectados com Deus. Só um louco diz que pede a consumação de uma coisa sem estar no ponto ideal. Só um louco que pede a consumação do reino se ele não está consumado diante de Deus, santos. Um débil mental. O que é isso? Uma pessoa que fala uma coisa e não sabe o que está falando, queridos. Quando orarem dessa forma, tome muito cuidado naquilo que vocês estão pedindo para Deus. Então, Colin Brown, ele chega a dizer que esta é a expressão máxima: venha o teu reino. É dizer que nós, como cristãos, estamos dizendo: faça-se a tua vontade. Quando eu peço a vinda do reino, eu estou dizendo assim: faça-se a tua vontade em mim. E nós não pedimos a Deus isso. Nós pedimos a Deus o quê? Pai, abençoa o meu salário. Pai, ajuda no alimento. Pai, ajuda nas vestes. Pai, faça que me dê um carro do ano. Pai, me dá as melhores coisas possíveis que eu necessito. Mas eu não peço assim: Pai, faça-se a tua vontade. A gente não diz isso, irmãos. O hipócrita pede essas coisas. O crente não pede essas coisas. Por quê? Porque ele disse: antes que vocês abram a boca e ativem a glossa, que é esse instrumentozinho aqui, que é língua, eu já sei do que vocês necessitam. Então não há nenhuma necessidade de vocês estar me pedindo, porque eu já sei aquilo que vocês pedem. Não é pecado pedir, irmão, vocês podem pedir. O que Deus está tentando dizer aqui na oração, quando Colin Brown diz e Conor Lotto diz que venha o teu reino, é simplesmente dizer: faça-se a tua vontade. Veja que coisa interessante. Eu boto Deus em primeiro lugar e deixo que as minhas coisas sejam para a última instância. Nós fazemos isso ao contrário hoje. Queremos as coisas primeiro e depois queremos servir a Deus. Não é isso que a teologia mundana faz? É isso que ela faz hoje. Tu chega na igreja e diz: vamos fazer um pacto com Deus. Tu deixa aqui R$1.000, tu deixa aqui tanto em dinheiro que Deus vai te abençoar. A um idiota, desculpe a expressão, viu, irmãos? Dá tudo que ele tem para tentar barganhar com Deus. Quando Deus tomou a vida de Moisés, uma coisa bem interessante, ele chama Josué para ser o seu sucessor. Isso é: Josué, tenhas cuidado, a palavra é essa, cuidado de fazer de conformidade tudo quanto na lei está escrito. Tu não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas tenha cuidado de fazer tudo quanto na lei de Moisés está escrito, porque só assim prosperarás o teu caminho. Obedece à lei e tu serás próspero. Obedece a mim e terás o que tu queres. Agora, veja a contrapartida de um falso reino. Para eu ganhar as coisas de Deus, eu tenho que barganhar com Deus. Barganhar com Deus. Fui na casa de um membro dessas igrejas. Eu não fui olhar a casa do membro, meu irmão. Eu fui evangelizar lá. A casa estava caindo os pedaços. Faltava reboco, telha. E ela disse assim: eu sou uma dizimista fiel. Todo o meu dinheiro, a maior parte eu deixo na igreja. Eu disse: e é? E o que é que o senhor entende por dízimo? Ela disse: eu entendo que eu tenho que devolver a Deus aquilo que é dele. Eu digo: e o que é dele? Ela fez: o dinheiro. O dinheiro de Deus. E onde é que está escrito isso? Ela fez: Malaquias 3. Aí lá, lemos lá o texto: trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, assim diz o Senhor. E se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênção tal sem medida. Eu digo: que maravilha. Termina o texto. Vê o que o texto diz, irmão. Eu, o Senhor, vos darei bênção tal que tu não terás um depósito para guardar de tanta coisa que eu vou te dar. E eu não estou vendo bênção dentro da casa. A casa cai dos pedaços. Cadê as bênçãos que Deus não está te dando? Tu está entendendo a loucura que as pessoas fazem hoje? Dão tudo, irmãos, da igreja, achando que estão agradando a Deus. Deus não precisa de dinheiro, irmãos. Tudo bem que a igreja precisa de dinheiro para fazer manutenção, é óbvio, mas que a essência da coisa que as pessoas estão colocando na mente, que Deus, que é preciso fazer essas coisas para barganhar com Deus. Eu disse: fulana,
A única pessoa que está recebendo essas bênçãos aqui de Malaquias 3 são os pastores, que estão cada vez mais ricos, podres de rico, porque eles manifestam que essa doutrina ela tem que ser intrinsecada dentro da igreja. Mas se eles fizerem a inversão do ensino, faz a inversão, não essas coisas, mas buscar o reino de Deus primeiro, aí você vê que a coisa funcionaria. O dízimo lá atrás do Antigo Testamento, irmão, servia para a base de um grupo chamado levitas, porque os levitas não trabalhavam, os levitas não faziam nada, eles trabalhavam 100% do templo. Então, se eles trabalhavam, não tinham como fazer nada fora, as tribos restantes ajudavam eles com dízimos e ofertas. Era para isso, irmãos, não é o que a gente vê hoje, não. Um bando de homens roubando os fiéis. Então, o reino de Deus, ela não tem essa perspectiva, irmãos, o reino de Deus. Se eu busco primeiro o reino de Deus, eu estou dizendo simplesmente, Senhor, eu estou pronto para fazer a tua vontade. Isso é a oração, queridos. E quantos de nós dizemos isso em nossas orações? Pai, aqui eu estou pronto para fazer a tua vontade, seja lá o que for ela, seja as consequências que eu vou ter, mas eu quero, santos. A igreja do primeiro século fez isso, santos. Fizeram isso. Nós hoje não temos esse espírito da igreja do primeiro século. Você vê que quando está descrevendo a oração, não parece que é essas coisas, parece ser uma coisa bem simples. Não é. É porque você não entende o que é o reino ainda, mas quando você entender o rei e o reino, você vai entender as consequências de ser crente. As consequências do reino é essa, rapaz. Você tem que obedecê-lo, você tem que fazer o que ele pede, o que ele ordena, o que ele decreta nas nossas vidas. Isso é fato, irmãos. Então, quando eu digo assim, venha o teu reino, é simplesmente dizer, Pai, faça-se a tua vontade. E nós dizemos isso na oração, irmãos. Não precisa me responder, não, santos. Vocês não precisam me responderem. Respondam a vocês mesmos. Então, essa é uma perspectiva bíblica, é uma perspectiva teológica do que significa estar dentro desse reino. É entender que aquilo que é proferido nos céus é proferido na terra, santos. Tudo que é proferido lá na eternidade, ela recai sobre a terra. E tudo aquilo que é decretado nos céus, ela será decretado na terra. E eu tenho que estar de conformidade com esse projeto que Deus fez, santos. Se você vai fazer ou não, não vai interferir, vai ser executado da mesma forma. Mas você tem que entender que esse é o seu papel diante de Deus. Esse é o nosso papel diante de Deus. A igreja, santos, é a manifestação visível desse reino. Mas não o esgota isso apenas. O reino é mais amplo, pois abrange a renovação de todas as coisas, mas a igreja é o centro histórico redentivo que Deus projetou para a sociedade. As pessoas dizem, eu quero ver Deus, vai para a igreja. Eu quero conhecer Deus. Como é que eu conheço Deus? Na igreja. Como é que eu conheço a Deus? A igreja. Porque a igreja é parte do reino de Deus. Ela é a extensão do reino de Deus. Então não podemos conhecer Deus, o rei, fora do reino. Porque Deus está dentro do reino. Deus pertence ao reino. Deus está sentado no reino. Ele pertence ao reino. E a extensão é a igreja, queridos. A perfeição é a igreja. Então essa parte que entendemos como reino, ele é basicamente isso. Quando nós entendemos o que é o reino de Deus, entendemos as partes essenciais desse reino, eu tenho que entender, eu faço parte dele, nós fazemos parte dele. Isto é fazer parte do reino. Um reformador chamado Abraham Kuyper e o outro chamado de Bavinck, eles escreveram uma coisa muito interessante. Ele destaca que o reino de Deus afeta toda a nossa vida, irmãos. Toda a nossa vida. Não adianta vocês se esconderem, porque vocês são visíveis. Porque luz, não se esconde luzes, irmão. A luz foi feita para brilhar. Então eu não posso dizer que eu não faço parte do reino, porque eu estou sendo ofuscado, querido. Eu faço parte desse reino. E a sociedade tem que saber que você faz parte dele. Você não pode ter vergonha de expressar que você é cidadão do reino de Deus. E tem cristão, irmãos, que não quer nem evangelizar, porque tem vergonha do reino, de se expor. O lado de expor
tem feito uma espada de dois gumes. Ela é potencialmente prejudicial e potencialmente boa. A pregação, ela tem esses dois pontos. Quando eu prego, eu estou me expondo para vocês, para a sociedade, em YouTube, nos vídeos, porque as pessoas estão me vendo do lado positivo e do lado negativo. É o fator da exposição, santos. O cristão não tem que ter medo de se expor. O cristão tem que se expor. Todas as áreas, irmãos, desse reino têm que ser exploradas pela igreja. A política, a arte, a ciência, a família, a faculdade, a escola, tem que ser explorado por vocês. Vocês não podem recuar, vocês têm que avançar com a identidade daquilo que vocês são. Se eu estou na faculdade, irmãos, que é um campo minado, eu não posso estar me ocultando do cidadão do reino de Deus que eu sou. Eu tenho que mostrar que eu sou um cristão. Vocês vão ser massacrados pelos professores. Vocês vão ser humilhados pela classe, porque vocês dizem que são cristãos. Porque você está se expondo no reino. E isso é expor, irmãos. Então eu não tenho vergonha de dizer para uma pessoa que eu sou cristã. Agora, eles é que têm que ter vergonha de estar contra o reino de Deus. Não nós que pertencemos ao reino temos vergonha de nos expor, rapaz. Mas tem cristão que tem vergonha de dizer que ele é cristão ainda, santos. Está em certo ambiente que é hostil ao cristianismo. Ele não diz que é cristão. Ele não peca o que eles estão fazendo, mas fica lá calado, não se expõe contra as atividades que estão sendo feitas. Eu fui almoçar numa empresa e eu estava faminto, viu? Quando dá 12 horas é aquela coisa, parece que tem uma anaconda dentro da minha barriga. Eu tenho que almoçar. Aí quando eu chego no refeitório, até a nossa irmãzinha que está aqui, ela sabe, que eu acho que ela já passou por isso, o refeitório estava lá pronto para o dia 31 de outubro. O que é o dia 31 de outubro para nós? Para nós cristãos é o quê? Reforma protestante. Mas para o mundo é o quê, irmão? Halloween. As comidas tudo mescladas, irmãos, tudo preparada com aqueles ingredientes. Diga, olha, irmão, se eu comer essa porcaria ou não, isso não vai me fazer mal, não. Vai não. Se eu comer, se eu beber, nada daqui vai me fazer mal. Mas por uma questão de ética, por uma questão de dizer o que eu sou, o que eu represento para o reino, eu não vou comer dessas coisas. A nutricionista olhou assim, você não vai comer? Não vou não. Porque eu não creio em nada dessa bobagem que está aqui, ó. Essa bruxaria que está aqui. Isso aqui é um pano de fundo do demônio que criou uma festa para ofuscar o dia 31 de outubro, que é o dia mais brilhante para nós cristãos. Eu sabia disso, que o dia 31 de outubro é o dia da libertação, das trevas para a luz, onde os cristãos agora eles saem das trevas e penetram na luz. O reino veio de fato para nós. E se eu comemoro o Halloween, eu estou simplesmente dizendo que eu amo essas trevas, eu apoio essas coisas. Eu não apoio isso não. Não apoio isso não. Eu sou um cidadão do reino, eu não posso apoiar essas coisas. Eu digo, então, eu faço lanche. Lá fora vou comer outra coisa, mas eu não faço. Eu entendo que isso não vai me fazer mal não. Mas por uma questão de ética cristã, eu não toco nessas coisas. Não faço isso. Porque eu estou me expondo para eles. Falaram milhares de coisas para mim. Nem aí para eles. Cidadão do reino tem que se expor. Mas eu observei lá, várias pessoas que diziam cristãs, estavam comendo tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo no cenário. Estavam se curvando diante daquele padrão religioso que eles colocaram lá. Simplesmente. Eu disse, mas eu não faço isso na prática. Eu sei que a alimentação não vai fazer mal, irmãos. Nada dali vai me fazer mal. Mas por uma questão religiosa desse aspecto, que todos estavam me vendo ali, eu disse, eu não toco. Aí Kuyper e Bavinck, ele diz que todas essas áreas têm que saberem que você é cristão. Eu não sou apenas cristão aqui quando estou na igreja. Eu não sou apenas cristão quando estou em cima com minha esposa e meus filhos. Eu não sou apenas cristão quando estou trabalhando. Eu não sou apenas cristão quando estou na faculdade, na escola, na própria sociedade. Eu sou cristão em todas essas áreas, irmãos. Todas elas têm que saber que vocês são cristãos. E quando a expressão é, venha o teu reino, eu estou dizendo assim para essas áreas. Eu sou o representante ativo desse reino, santos. E vocês vão saber o que significa o que eu sou.
Porque o que eu sou, ele é, santos. E o que ele é, eu sou. É a mesma ligação. Se vocês foram para as ciências, faculdade das ciências do saber, eles não acreditam no cristianismo ativo dessa forma. Eles vão massacrar os jovens que vão para a faculdade. Pena deles. Vão ser massacrados pelos professores, pela diretoria e pelos próprios alunos que são anti-Deus. Vai dizer que você é um ridículo, é um atrasado, é um ninguém. Quem pensa dessa forma é uma pessoa altamente atrasada, não sabendo eles que nós temos uma mente dual. Todo cristão tem uma mente dual, uma mente dupla. Eu tenho uma mente com uma perspectiva social do mundo, eu conheço as coisas do mundo, e tenho uma mente metafísica de Deus. Ele só tem essa mente do mundo, corrupção, coisas morais. Nós temos a mente que eles têm, com relação ao conhecimento das coisas do mundo, e ao mesmo tempo eu tenho a mente de Deus, uma mente dual, duas coisas. Então essa mente metafísica de Deus, ela está colada no meu cérebro, e ela predomina sobre a outra. A outra tem que ser humilhada, irmãos. Essa é a realidade, quando eu digo assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então eu estou pedindo para que essas coisas sejam reais em minha vida. O verdadeiro cristão, irmão, quando ele está dentro dessas áreas, política, arte, ciência, família, a área intelectual, ele tem que entender que o padrão dele é totalmente diferente desses. Totalmente diferente, santos. Eu não respiro feito eles respiram, eu não como feito eles comem, eu não penso feito eles pensam. Eu penso totalmente diferente deles, porque eu sou diferente. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que eles, eu estou dizendo que eu não sou igual a eles. Isto é um comportamento de um filho do reino de Deus. Então, quando nós vemos pessoas brigando, pessoas discutindo, irmãos brigando entre si, contendas, pessoas que ignoram o reino de Deus, pessoas que não querem crescer em graça e em conhecimento, pessoas que egocêntricas, só pensam em si próprias, dentro do corpo de Cristo, elas têm que entender o que é o reino de Deus, santos. Precisam entender o que é o reino de Deus. Quando elas não entendem o que é o reino de Deus, essas coisas se tornam normativas para ela. O pecado não é normativo. O pecado não pode ser normativo no meio da igreja, santos. O pecado tem que ser banido do meio da igreja. Tem que ser enojado pelos crentes, porque tu é do reino. Quem é do reino não ama o pecado. Quem é do reino despreza o pecado, queridos. Mas o que nós mais vemos hoje é cristãos tendo vergonha de serem cidadãos do reino. Isto não é a oração, santos. Aí quando vai orar, não tem potencialidade para falar com Deus, porque ele não é do reino, ele não se comporta como um cidadão do reino de Deus. Então, todas essas áreas devem ser afetadas pelo reino de Deus. Não há esfera fora do senhorio de Cristo, irmãos. Paulo disse muitas das vezes, Paulo quando pregava, ele tirava ele do cenário e colocava Cristo. Ele disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Em outras expressões ele disse, estou crucificado com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é um cidadão do reino, ele está preso nesse reino, ele é escravo do reino. As Bíblias de antigamente, as palavras que nós temos hoje como servos, eram escravos. Porque a palavra lá é escravos, é doulos, não é servos. Você não é apenas um servo, você tem que ser, eu sou um escravo desse reino. Você tem que fazer aquilo que o seu rei manda, rapaz. Aí as pessoas acomodaram o texto, no grego botaram servos. A palavra é escravo, como disse o pastor Marcos Júnior. É escravo, você é escravo de Cristo, você é escravo desse reino. Isso é um privilégio para nós que somos cristãos, para podermos compreendermos o que nós somos. Estava numa determinada palestra sobre ministério pastoral, a gente estava dando os ofícios, começamos como apóstolos, presbíteros e diáconos. Os membros tinham uma cosmovisão totalmente diferenciada do que significa ser um presbítero da igreja, como se diz hoje, os pastores da igreja, os líderes. Porque os próprios pastores corruptos fizeram que essa cosmovisão chegasse até vocês. Eles são grandes coisas, eles têm que ser super respeitados. E ele disse, a sua definição, Clécio, como você define um pastor da igreja? Eu disse, olhei e disse, o tapete. Ele não entendia, o tapete.
Aquilo é o pastor da igreja, o tapete. Serve para ser pisado, para servir as pessoas. Ele não é grande, quem é grande é os membros. Por quê? Porque ele foi constituído para servir os membros, mas hoje é reverso. Os membros servem os pastores. Totalmente contrário do que diz a Escritura. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Isso é uma postura de um verdadeiro pastor. Hoje não. A igreja quer servir os pastores, e eles sabem disso. Eles aproveitam, eles querem a lã, eles querem a gordura das ovelhas. Isso não faz parte do reino de Deus, santos. Eu disse: é o contrário. Eu estou aqui é para servir vocês. Como líder, eu sirvo vocês. Vocês não me servem, vocês servem a Deus, a mim não. Mas eu sirvo a vocês, é totalmente diferente. Este é o papel de um líder, queridos. Então muitos querem ser pastores, muitos querem ser líderes, mas não querem botar a couraça e dizer assim: eu estou aqui para servir a igreja. Não querem fazer isso. Isso é comportamento ético de um líder. Então, quando eu digo que faço parte do reino, essas coisas têm que estar em evidência, irmãos, dentro da igreja. Então, todas essas pessoas e áreas devem saber o que vocês são. Não devem ter vergonha de se expressarem com a questão do reino de Deus. Você vê que a palavrinha é tão simples, né? Venha o teu reino. Aí eu olho para ela com a minha visão pequenez, com a minha deficiência visual, e passo para outro texto e não presto atenção no que está sendo solicitado para a igreja. É isso que você tem que prestar atenção. Isto é reino de Deus. O pedido aqui, irmãos, aponta também para a consumação escatológica da igreja. A expectativa de que Deus estabeleça definitivamente seu domínio na segunda vinda de Cristo. Com toda a oposição, ela será vencida. Toda a oposição será vencida com o estabelecimento do reino de Deus. Os ímpios oram a Deus pedindo para que esse dia não chegue. Porque quando chegar, irmãos, vai sofrer. Vão sofrer. Quando ele voltar para consumar o reino, a terra estará perdida, irmãos. Estará perdida. Só que eles não sabem disso, né? Por que eles não sabem disso, santos? Por que a humanidade não sabe desses fatos? Sabe por que eles não sabem? Porque eu e vocês não dizem a eles. A falsa igreja, o que é que ela faz com isso? Ela diz assim, que Deus tem um projeto na tua vida, tem um plano, que Deus te ama, mas não mostra o caráter do reino para eles. Esse é o caráter do reino. Mostra para eles o que é que eles vão ser. Mostra para eles qual é o resultado final da vida deles. Deus criou meios necessários para chegar ao seu determinado fim. O fim é a consumação do reino. Quem não estiver no reino está quebrado, irmãos. O mundo tem que saber disso. Estão perdidos. Estão todos condenados. Isso eu falo com alegria? Não, eu falo com tristeza, porque é uma realidade. Querendo ou não, vai acontecer, irmãos. E a humanidade tem que saber disso. A oração do Pai Nosso é dessa forma, santos. Ela mostra esse potencial. Os nossos documentos de fé dizem assim, irmãos: a igreja é o corpo de Cristo e a casa e reino de Deus, onde o governo espiritual de Cristo já se manifesta. Ele não se manifestará, ele já se manifesta agora, no atual presente. Com a vinda de Cristo, a primeira vinda dele, o reino já começou a ser estabelecido na terra, santos. Então eu tenho que entender que eu sou casa espiritual de Deus. O Espírito de Deus habita em cada um de nós. E isso faz parte da consumação do reino de Deus. Você vê o que está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós, mostrando que você tem ligação direta com o Eterno, mostrando que você é um cidadão dos céus, mostrando que você é um cidadão desse reino que está por vir, e nós ainda não despertamos com a nossa vida mesquinha e miserável que nós vivemos aqui na terra, achando que essas coisas é secundária. Não é, santos. Ela é prioridade na tua vida. Totalmente prioridade. Se você não dá crédito à igreja,
Dê crédito a ela, santos. Um slogan que a Igreja Católica Apostólica Romana fez, que está certa a 50%, está errada a 50%. Ela disse que fora da igreja não há salvação. Certíssimo, irmão. Mas não é a romana que ele está falando. Está falando na verdadeira igreja, santos. Fora da igreja não há salvação. É por isso que as pessoas corriam no período medieval para dentro da igreja romana assim, ó. Porque eles achavam que se eu ficasse fora da igreja, quando se Cristo voltasse, eu iria para o inferno. Porque eles falavam dessa forma. Falavam 50% correto. Que fora da igreja não existe salvação. E eu, como cidadão do reino, eu faço parte da salvação. Eu sou um ser eterno, irmãos. E como ser eterno que eu sou, como nós somos devedores a Deus, de proclamar que estas verdades desse reino sejam primeiramente para mim, para depois ser para os meus semelhantes. Se não consigo ser para mim, também não vou conseguir levar para os meus semelhantes, porque eu não estou vivendo no reino. Eu vivo de fachada, irmãos. Não podemos viver de fachada, santos. Temos que viver como cidadãos do reino de Deus. Veja como é importante eu entender aquilo que Deus quer comigo. Veja como é importante você entender a perspectiva bíblica que Deus faz. Quando Deus fala isso, Ele fala isso para nós como igreja. Eu tenho que entender qual é a perfeita e boa vontade de Deus, irmão, com relação a mim. Eu estou dizendo isso para vocês, isso vai ser repetido lá na eternidade, santos. Agora de uma forma mais agressiva. Porque eu tenho que entender o meu papel. Eu tenho que entender a minha posição diante do reino de Deus. E eu sei qual é a minha posição dentro do reino de Deus. Eu sei qual é o meu papel dentro do reino de Deus. Então nós temos que descobrirmos qual é o nosso papel. Então ele diz aqui que a igreja é o corpo de Cristo, que é a casa e reino de Deus. Quando os judeus estavam ali interrogando ao Estevão, o mártir, o primeiro mártir da igreja, Estevão disse que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele estava ridicularizando o templo. Deus não habita dentro desse templo que está aqui fora. Deus não habita ali dentro. Deus nunca habitou dentro daquele templo, irmãos. Porque Deus não pode habitar na sua grandeza total em nada construído por mãos humanas. Não tem nada aqui na terra que possa preencher a Deus, que possa dizer assim, Deus habite aqui. Não tem como habitar. A potencialidade dele é gigantesca, ele não tem como habitar em nada feito por mãos humanas. Agora, foi o que Deus fez. O homem não é feito da criação, meu irmão. O homem não. O homem é feito pelas mãos de Deus. Deus o construiu o homem. Ele é uma obra-prima de Deus. Aí Deus habita dentro do homem. Deus habita dentro do homem, irmãos. Nós somos casa de Deus. Se tem um lugar onde Deus habita, é dentro de um crente. Deus habita dentro de nós. O apóstolo Paulo disse, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. A igreja não entendia esse lado potencial de dizer assim, é um contraste com o Antigo Testamento? É um contraste. Porque os judeus pensavam que Deus habitava dentro do templo. Eu estou dizendo a vocês que Deus habita dentro de vocês e não em casas feitas. Veja a importância que Deus nos deu a mim e a vocês. Vocês são casas de Deus, componentes do reino de Deus. Veja a importância que nós somos. E nós não damos valor por isso, não. Não damos valores a isso. A maioria dos reformadores morreram cedo. Sabe por quê, irmãos? Porque doaram os seus corpos ao Senhor. A igreja do primeiro século, eles morriam por causa de serem cidadãos do reino. Eles doaram seus corpos a sacrifício. A igreja de hoje, irmãos, ela não quer sofrer. A igreja de hoje, ela não quer sofrer nada por amor a Cristo. Nada elas querem sofrer. Porque acham que Deus tem uma responsabilidade ativa de protegê-los para não que sofram nada. Nada. Que Deus vai me proteger. Ele não deixa os seus filhos sofrerem. Errado, irmãos. Uma das marcas da igreja do primeiro século foi essa.
Deus não aliviou, Deus não tirou a mão do castigo, Deus não tirou a mão dele das mãos dos imperadores. Deus pegava a mão dos imperadores assim, ó, e direcionava para os cristãos, ó, mate-os, pode matá-los. Através do sangue deles, a igreja está sendo enriquecida. Através do sangue deles, a igreja está sendo purificada. E os mártires morriam, irmãos. Enquanto Caifás e Anás planejavam matar crentes, um dos textos históricos dizia assim: olha, quanto mais vocês perseguem, quanto mais vocês matam esses cristãos, essas pestes, aparecem 10, 15 a mais. Sabe por quê, irmãos? Porque é a marca da verdadeira igreja. Quando vocês lerem passagens como Daniel na cova dos leões, ou aqueles 4 irmãos na fornalha de fogo, aquilo é coisa pequena, é exceções na regra de Deus, porque a maioria Deus matou, todos eles, irmãos. Foram mortos em arenas, para dizer assim: nós somos cidadãos do reino, e por sermos cidadãos do reino, nós vamos morrer por causa do rei. E morriam, irmãos. As mulheres colocavam as suas melhores vestes para morrer nas arenas. Eles oravam a Deus cantando, os leões comendo eles, e eles estavam nem aí, irmãos. Observamos hoje que os cristãos são altamente opostos ao cristianismo histórico. Isso é sermos cidadãos do reino de Deus. Eu não quero mais me expor, porque eu não quero morrer. Você vai morrer de todo jeito, queridos. Seja nas mãos de Deus, ou seja nas mãos do diabo, você vai morrer de todo jeito. É melhor morrer nas mãos do Criador, fazendo a vontade dele, queridos. Isto é aspectos do reino de Deus. O reino se amplia para uma reunião e preservação dos santos em todas as épocas e lugares, até a consumação final, santos. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 191, ela diz, na petição: venha o teu reino. O nosso documento confessional. O que ele quer dizer com isso? Oramos para a destruição do reino de Satanás. O reino de Satanás está aí, irmãos, nós não fazemos nada para impedi-lo. As leis anti-Deus são constituídas e nós não dissemos nada. Enquanto está aí essa miserável da esquerda, trazendo anti-Deus, e nós não dizemos nada. A mulher que está grávida, ela pode matar, pode abortar, anti-Deus. Nós não dissemos nada. Isso é o reino de Satanás, reino mentiroso, nós apoiamos a mentira. Então, tudo aquilo que está nesse mundo pecaminoso, destruindo a lei de Deus, é o mundo que nós devemos orar para que Deus o destrua, através das suas ferramentas que Deus constituiu. Quem são as ferramentas que Deus constituiu, irmãos? É os súditos do reino, que está pronto para destruir os seus inimigos. E nós não fazemos nada, querido. Ficamos calados, muitas das vezes. A gente vê as coisas acontecendo na nossa face e dizer assim: eu não vou dizer isso não, porque vou ser preso. Eu não vou dizer isso não, porque vai machucar. Eu não posso dizer nada com fulano nem beltrano, porque agora tudo agora é prisão. Eu vou ficar calado. Mas é isso que você não pode fazer, é ficar calado. É tudo que você não pode fazer, é isso, é ficar calado. Mas nós ficamos calados, como um bando de covardes. Nós mostramos que não somos cidadãos do reino. A propagação do evangelho, irmãos, aqui está um peso enorme. A propagação do evangelho. Eu não vou nem perguntar ao auditório quem aqui evangeliza, para eu não cair de costa. Propagandear é revelar aquilo que nós somos. Quando nós evangelizamos aos pecadores, dizemos a ele quais são as características desse reino. Quais são as consequências quem estiver fora do reino? É vitais. O ímpio tem que saber o seu estado de ontem, hoje e eternamente. O que é que o ímpio sabe de Deus hoje? Que Deus o ama. Meu Deus do céu, que evangelho pobre e inútil, irmãos. Eu não estou dizendo que Deus não ama o incrédulo, eu não estou dizendo que Deus não ama o ímpio, porque Deus os ama como criatura, isso é fato, irmãos. Deus ama a sua criação, Deus ama os seres humanos como criaturas que Ele formou pela sua potencialidade, pelas suas mãos, Ele ama. Agora, Ele não ama com relação a filhos, que eles não são filhos, porque eles têm agredido a lei de Deus, eles têm profanado o evangelho de Deus, eles têm profanado a santidade de Deus. Então eles têm que saberem disso, porque há condenação para eles. Aí nós dizemos o quê?
como os ingleses dizem, enter, nada. Não dizemos nada, queridos. Mas se a igreja colocar a cabeça na potencialidade do que é ser do reino, eles têm obrigações de evangelizar. O papel de um marido na casa, o que é que ele faz, irmãos? Um marido tem que prover alimento, escola, moradia, segurança para a família, tudo isso ele tem que prover, é papel do homem. O papel da mulher, cuidar da família, cuidar dos filhos, alimentação, essas coisas normais. Veja, papéis diferentes. O papel de um servo de Deus do reino, um deles é esse, querido, é evangelizar, mostrar ao mundo aquilo que vocês são, expor na sociedade, a evangelização. E nós não fazemos isso, santos. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é evangelização. Amo a evangelização. O meu evangelismo é totalmente diferente desses que acontece hoje. Pessoas que ficam entregando literaturas no meio da rua. Eu não faço isso. Eu estou dentro da casa das pessoas, falando do evangelho dentro da casa deles, abordando eles com temas que confrontam a vida deles. Isso é evangelização. Potencializar eles, mostrar o que eles são na prática. E eu não alivio os santos. É pecador, por causa disso. Vocês estão agredindo a Deus aqui, é nisso. E todas as casas que eu fui, deu no mesmo. Não parei de evangelizar eles. Mostrei para eles o que eles são. O resultado final da vida deles vão ser esses aqui. Ó. Essa é a consumação final. Isso é ser cidadão do reino de Deus. Não adianta estar passando a mão, santos. Não adianta não. Passando a mão não. Então, a cosmovisão que nós temos sobre o reino de Deus é que nós estamos ainda muito pobres como cristãos americanos, que nós somos americanos. A América está muito distanciada da realidade do que significa ser reino de Deus, do que significa ser cidadãos do reino de Deus. Nós somos muito pobres. Estados Unidos está caindo em declínio espiritual cada vez mais profundo, santos. Onde iniciou-se lá atrás uma reforma protestante lá nos Estados Unidos, muito forte, hoje está caindo gradativamente. O Brasil não é o contrário. As pessoas confundem, irmãos, quantatividade com qualidade. A qualidade da coisa não funciona no Brasil, mas a quantidade funciona no Brasil. É igrejas abrindo em cima de igrejas. O Brasil é um país cristão, porque a quantidade de igrejas é enorme aqui, é muitos evangélicos. Não tem problema, santos. Porque se esses evangélicos que dizem são evangélicos, se eles não tiverem a potencialidade das Escrituras, se eles não estiverem dentro do padrão do reino, se eles não estiverem dentro do padrão teológico da igreja, do próprio de Cristo, isso não é igreja, queridos. Então não adianta ter quantidades sem a qualidade teológica verdadeira. Então não adianta ter um evangelho sem Bíblia. Não adianta ter igreja sem fundamento teológico. Isso não é reino de Deus. Uma das prioridades do reino de Deus, quando há uma conversão na igreja, o apóstolo Pedro disse, olha, antes de tudo crescer em graça e em conhecimento. Viu? Isso é um papel de um homem do reino de Deus. Dentro dele tem um desejo enorme de conhecer a Deus nas Escrituras. O intelecto dele fica cativo à palavra de Deus. O intelecto dele fica respirando, anelando aprender de Deus, santos. Isso é ser cidadão do reino. Não existe crente preguiçoso não, santos. Isso não existe não, meu irmão. Está numa mente criativa de quem inventou isso. Mente criativa, viu? Mas na mente de um cristão não existe isso. Preguiçosos dentro do reino. Não existe preguiça, santos. Deus trabalha, dá potência a todos os seus filhos para poderem trabalhar na obra dele. Então, dentro do reino, isso significa isso. Quando eu digo que venha o teu reino, eu entendo os meus papéis, as minhas atividades do reino de Deus. E quando eu descobri isso, irmãos, há mais de 25 anos lá atrás, eu não parei mais, porque eu estava com a neblina nos olhos. Mas quando a verdade apareceu, eu caí em campo. E eu faço questão que todos saibam disso. Então, quando formos orar de novo, santos, que venha o teu reino, tenha muito cuidado de falar com Deus dessa forma, como os gentios falam. Mas nós temos que pedir a Deus para sermos obedientes diante dele. Nos capacita, Senhor, a sermos obedientes. Nos capacita, Senhor, com as nossas falhas que nós temos, nos aprimora diante do teu reino, para que eu seja um servo bom e fiel diante de ti, porque eu não tenho forças por mim mesmo, mas o Senhor pode nos capacitar
o Senhor pode nos encorajar, o Senhor pode abrir mais o meu intelecto para que eu entenda quem é o Senhor. Então, o reino de Deus, irmãos, é nessa perspectiva. A oração do Pai Nosso é uma catequese doutrinária para que nós possamos entender quem Ele é e o que Ele quer conosco. É perfeita nas suas partes. Eu entendo que tem um Pai, o Pai Nosso que estás nos céus, eu entendo que eu tenho que separar o nome dEle, eu entendo que esse reino tem que vir e eu tenho que fazer a sua vontade. Veja que é um ponto puxando o outro. Quando eu entendo todos esses 3 pontos, aí eu faço a vontade de Deus, porque eu sei o que tem que ser feito. Mas quando eu não sei o que tem que ser feito, eu sirvo a Deus de uma forma relaxada, santos. Nunca façam nada para Deus relaxado. Nunca mexa 1 milímetro para Deus. E você vai dizer assim, eu não vou conseguir fazer isso. Não faça para Ele, não faça. Ele só quer as coisas 100%. Porque Ele é 100%, irmãos. E eu sei que nós podemos fazer a coisa boa para Deus. E por que nós não fazemos, irmãos? Então, quando forem orar, orem com cuidado diante dEle. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos vivendo debaixo de juízo de Deus e não sabemos por que estamos sofrendo tais coisas. O apóstolo Tiago disse, vocês oram, vocês pedem mal diante de Deus. Você vê o risco que nós temos diante do nosso Pai quando nós nos dirigimos para Ele de uma forma desordenada diante de Deus. Eu não posso ir diante de Deus de uma forma desordenada, mas eu tenho que ir diante dEle da forma que Ele prescreveu que eu tenho que chegar diante deles. E como bons filhos que nós somos, nós devemos nos atentar para todos esses pontos que nós fazemos. Como uma aplicação aqui eu trago assim para vocês. Continuem orando a Deus, mas orem com cautela diante de Deus. Orem não apenas com a mente de vocês, mas orem com as Escrituras nas mãos. Orem com a Bíblia nas mãos, santos. Orem para os textos sagrados. Façam com que esses textos sejam vivos para vocês. Isso aqui não é morto. A Escritura não é morta. A Escritura tem vida pessoal, porque ela é inerentemente de Deus, ela saiu de Deus. Então, incorporem nas Escrituras, façam com que elas façam parte de vocês. A Escritura deve fazer parte de vocês. Davi disse que eu guardo a tua lei, ou as tuas palavras no meu coração. A palavra coração, irmãos, veja que ele disse, eu não guardo apenas da mente, viu? Ele disse, eu guardo no meu coração, porque os judeus sabem que coração não é o órgão que bombeia sangue, mas o coração significa toda a estrutura do homem, do ser, todo o meu corpo. Por isso que a lei, ela reflete o caráter de Deus. E quando essa lei, ela reflete o caráter de Deus em vocês, vocês se comportam feito Deus. Quando as pessoas falarem com você, está dizendo, eu vejo Deus dessa pessoa. Por que ela vê Deus? Porque o caráter de Deus que está nas Escrituras reflete em vocês. Eu entendo o Evangelho. Então, se eu entendo o Evangelho, eu entendo a mente de Deus. Então, se eu entendo a mente de Deus, reflito o caráter dEle nas minhas palavras, pensamentos e obras. É isso que devemos fazer, santos. E muitas das vezes, quando eu olho para as pessoas, eu vejo que ela ainda está presa a um sistema terreno ainda, santos. Libertem-se, irmãos. Isso aqui é a mente de Deus. Quando Deus deixou escrito pelos apóstolos, isso não foi para ficarem fechados. Isso foi para ficarem abertos para a sua igreja. A igreja, ela deve respirar as Escrituras. A oração, irmãos, ela anda de conformidade com a lei de Deus. E a lei de Deus reflete o caráter dele próprio para cada um de nós. Quando forem orarem com uma aplicação pessoal para vocês, orem com cuidado, santos. Orem com amor diante de Deus. Isto eu peço a vocês. Então, a oração de Cristo, do Pai Nosso, ela também reflete Deus. E eu tenho que entender isso. Amém, queridos? Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos pela tua igreja, Pai, que está aqui reunida. Te agradecemos também, Pai,
por todas as nossas obras que nós fazemos diante de Ti. Te agradecemos porque essas obras que fazemos, ela provém de Ti, Senhor. E nós somos gratos, porque os nossos corpos são templos do Teu Santo Espírito, Senhor. E quando nós dissemos assim, venha o Teu reino, Senhor, é porque nós estamos fazendo a Tua vontade, Pai. Nós nos esforçamos para fazer a Tua vontade, não para sermos salvos, mas porque nós já somos salvos, Senhor. E que este caráter do Teu reino, ele reflita em nossas vidas. Que nós possamos ter a coragem de mostrar para uma sociedade corrompida aquilo que nós somos, Senhor. Ajuda os Teus santos, ó Deus, nessas verdades. Ajuda aqueles que estão fracos na fé a desenvolverem a fé. E fortalece aqueles que já estão bem na fé. Aumenta cada vez mais a potencialidade desta fé neles, Senhor, para que eles possam refletir cada vez mais a Tua santidade. E nós somos gratos porque somos pecadores lavados e remidos pelo Teu sangue, ó Deus. Ajuda os homens e as mulheres desta igreja, Senhor. Ajuda os adolescentes e crianças dessa igreja, ó Pai, para poderem produzirem frutos do Teu caráter, Senhor. E eu Te peço e Te agradeço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.